quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Eu passo isso em muitos lugares, mas hoje eu estou nervosa. Eu acho que hoje, como é voltado para Jesus, a coisa ficou séria. Mas eu pedi que abram suas Bíblias em 2 Coríntios 7:10. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Bom, seguindo isso, eu vou falar a respeito de um homem fascinante, misterioso e intrigante. Mas também um homem que ele foi incompreendido, rejeitado, zombado e até chegaram a cuspir em seu rosto. Ele foi ferido ao longo da vida dele, fisicamente e psicologicamente. Mas ele não se deixou corromper, mesmo por tantas atrocidades que aconteceram com ele. Jesus, ele não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa ao longo da vida. Pelo contrário, a gente vê como ele exalava tranquilidade, como ele exalava confiança nas situações mais tensas possível e como ele espalhava o amor no seu sentido mais poético. E ao invés dele se deixar ser destruído por todas as injúrias e provocações que ele viveu ao longo dos anos, ele usou isso como um alicerce para aprimorar os próprios sentimentos e as próprias emoções. Quando a gente fala da cura da alma, é a cura com algo que nós remoemos, com algo que ao longo da vida nos machucou, nos fez passar vergonha por algum motivo, ou nos causou uma dor intensa, uma dor que chegou a machucar a nossa alma. E qual que é a diferença da tristeza do arrependimento e da tristeza do remorso? A tristeza do arrependimento gera na gente um sentimento de perdão, de tentar buscar ser melhor. Essa tristeza do arrependimento provém de Deus, porque faz nós sermos pessoas melhores. Já a tristeza do remorso, ela gera morte. Então não provém de Deus. Então quando a tristeza provém de Deus, ela provém para gerar um arrependimento e assim gerar uma resiliência e assim gerar uma evolução na gente. Já a tristeza do remorso vai deixando a gente cada vez mais pequenininho, cada vez mais escondidinho. E muitas vezes, eu já vi muitas vezes, eu trabalho com adolescentes, chega a gerar morte, infelizmente. E é muito triste quando a gente não reconhece essa tristeza. Eu não consigo concentrar também. Quando a gente pede pela cura da alma, mas a gente não reconhece se é uma tristeza de arrependimento ou se é uma tristeza de remorso, porque as duas são difíceis de buscar, a melhoria. Porque arrependimento gera o quê? Vergonha. E remorso gera o quê? Raiva. E ao longo desse tempo, Deus teve as duas tristezas. A tristeza do arrependimento e a tristeza do remorso. Só que ele usou tudo isso para aprimorar os próprios sentimentos e as próprias emoções, como vemos ao longo do Novo Testamento. Ok? E ele mostrou ao longo disso que o maior ato de liderança não é governar ao próximo, mas governar a si mesmo. Ele não era o que ele falava para o seu próximo e para os seus discípulos. Era o que ele falava e era o que ele fazia quando ele estava sozinho
de joelhos, orando para Deus. Ele mostrou que o maior ato de liderança é governar a si mesmo, os próprios sentimentos e as próprias emoções. E ser uma pessoa forte, livre, é se deixar refletir e se auto-aprimorar a respeito dos insultos e provocações que a vida e outras pessoas nos geram. E Jesus fez isso. Ao invés de se deixar ser ferido por isso, ele aprimorou as próprias emoções e os próprios sentimentos mediante das provocações. E Jesus, venhamos e convenhamos, ele tinha todo motivo para ficar irritado. Ele tinha todo motivo para ficar tenso, angustiado e revoltado. E ele fez o contrário. Ele se mostrou amável, ele se mostrou alegre, ele se mostrou tranquilo e tolerante e com uma alta capacidade de superar os próprios sentimentos. Onde até ele chega a fazer até uma poesia, digamos, com a sua desgraça, lá em Mateus 8:20. Vamos lá para Mateus 8:20, por favor. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele chegou a fazer uma poesia com a própria desgraça. Não quer dizer que Deus não sofreu. E todas as vezes que Deus ia para um lugar sozinho orar, quantas dessas vezes vocês acham que ele não chorou? Quantas dessas vezes vocês acham que ele não olhou e falou: Pai, por que o Senhor mandaste aqui? Por que eu estou aqui? Eu sei tudo que eu vou sofrer, eu sei tudo que eu vou passar. Por que eu ainda tenho que ser amável com essa gente? Ele poderia ter virado para o leproso e ter falado assim: mas é só uma lepra, né? Eu vou morrer na cruz. O que é uma lepra para morrer na cruz? Mas é só um fluxo de sangue. Eu vou morrer na cruz. Mas você é cego? Mas eu vou morrer na cruz. Em nenhum momento ele comparou a dor dele e o sofrimento dele com a do próximo. Em nenhum momento ele chegou e ele perguntou quando estava doendo. Temos almas diferentes. Por isso que somos únicos aos olhos de Deus. Porque nós temos uma partezinha única de Deus dentro de nós. A minha partezinha única dentro de Deus não é a partezinha única que tem dentro de Deus do pastor, da pastora. Não é. E aí a gente chega a um fato engraçado, que eu tive que buscar muito para poder fazer uma analogia para tentar explicar e fazer com que as pessoas entendessem quem é Deus. Quem já teve aula de ciências vai pegar essa. Tudo que está aqui, tudo que gera uma matéria, não pela modificação do homem, mas que gera uma matéria de forma natural, provém de uma coisa chamada átomo. Ele é bem pequenininho, miudinho. Por exemplo, se você respirar agora, você está respirando um átomo. A planta, ela cresce porque ela está ligada a um átomo. A fruta nasce porque a fruta está ligada a outro átomo. Só que assim, para explicar com Deus como uma forma de um átomo, novamente é uma analogia, como a música mesmo que a Heloísa cantou, ninguém explica Deus. É simplesmente uma forma que eu encontrei, Jesus me ajudou a aprimorar e ao longo do tempo para eu conseguir
E é o seguinte, um átomo, ele não pode se ligar em algo, ele não pode modificar e causar transformação em algo se aquela coisa não quiser. Ele pode ir lá se ligar, ele se ligou, mas aquela coisa não quer. Então, aquela coisa vai morrer. Foi por causa do átomo? Não, foi por causa dela mesma. Que não aceitou a transformação daquele átomo. E assim, Jesus, Deus, pode nos curar, pode nos transformar, pode nos modificar? Pode. Assim como um átomo pode modificar todas as coisas e assim como todas as coisas provêm de um átomo. Só que aquela coisa, ela tem que querer ser transformada. O átomo, ele não vai obrigar aquela coisa a querer se transformar. Aquela coisa a querer receber modificação. E Deus, antes de ser todas as coisas, Ele é Pai, né? Então, assim, Ele quer ser bem-vindo. Ele não vai chegar e socar a porta do nosso coração e falar: ei, quero entrar aí, abre aí. Ele é Pai. Ele, como eu falei, Ele é um átomo, Ele está dentro de nós. Por quê? Sabe aquela coisa de Deus nos deu o sopro da vida? Ao momento em que Ele nos deu o sopro do fôlego da vida, Ele jogou uma partezinha dele dentro de cada um de nós. E essa parte é única e essa parte é diferente. Então, como Deus sabe o que está passando dentro de nós? Porque Deus está dentro de nós. Simples. Ele não faz nada por telepatia. Não é assim que funciona, não. Ele sabe o que está acontecendo porque Ele está em nós. Desde o momento em que éramos um feto e Ele nos deu o fôlego, o sopro do fôlego da vida, Ele sabe o que está acontecendo com a gente. E tem a transformação que se gera naturalmente, obviamente. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Mas a transformação da alma provém de uma escolha. E Ele só vai fazer isso quando você aceitar essa transformação. Em agosto do ano passado, eu meio que aceitei. E foi assim, Deus não passou a mão na minha cabeça, não. Eu tomei uma injeção, a qual eu não podia ter tomado. E eu passei 3 dias de cama, sem movimentar um músculo. Dependendo da minha mãe e da minha irmã para tudo. Para me dar comida, para pentear o meu cabelo, para me levantar, para tudo. Foram 3 dias até esse remédio sair do meu organismo. E foi aí que Jesus chegou na madrugada para mim e falou assim: e aí? Eu tô aqui. Você vai aceitar ou você não vai aceitar? Eu sei que você tem incomoda, mas para eu gerar uma transformação você tem que deixar. E foi aí que eu entreguei as cartas. Foi que eu falei: sou tua desde o nascimento, então sou eu mais para decidir alguma coisa. E aí no 4º dia, eu levantei como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse passado os 3 dias em cama sem movimentar o músculo. E aí foi nessas madrugadas na qual eu não podia me mexer, que eu fiquei de cama, que a gente teve essa conversa desse átomo. E assim, nós temos uma coisa chamada DNA e código genético. O nosso DNA é único. Nenhum DNA de nenhuma pessoa no mundo é igual da outra. Nem se as pessoas forem gêmeos, não são. Só que o nosso código genético é um só. Todos nós temos o mesmo número de código genético. O nosso DNA é diferente. O nosso código genético é igual. Então, o código genético quer dizer que Deus deixou a marca dele codificada em nós, desde o nascimento. O nosso
nosso DNA muda, porque nós temos uma parte única de Deus dentro de cada um. E é isso o que nos difere uns dos outros. Mas o nosso código genético é o mesmo. É o mesmo. Se você pegar para ver meu código genético, o seu código genético vai ter a mesma numeração, a mesma numerologia. Agora, se você pegar o meu DNA com o seu DNA, é um DNA diferente. Então é como se fosse um pontinho, que é o código genético, que é Deus, e aí várias teiazinhas, como se fosse de aranha, todas interligadas umas às outras, que se diferem, porque é o DNA. São únicos, é uma parte única de Deus. Ninguém tem a mesma parte de Deus. Todo mundo tem uma parte única. E é por isso que você é único aos olhos de Deus, porque você tem uma parte de Deus que só Glória você a Deus, tem. Senhor. Aleluia. Então, quando ele fala que ele te ama, Jesus. que ele te quer por perto, é que ele quer aquela parte que ele deixou dele, que ele deixou pra você. Ele quer de volta aquela parte. Só que ele só vai ter aquela parte de volta se você deixar. Ele deu de bom grado. Ele poderia ter tirado a hora que ele quisesse, mas ele está te pedindo para você escolher, para você devolver essa parte dele de bom grado. Então, assim, quando falam também, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é porque a gente tem 2 braços e 2 pernas? Então, quem nasceu sem braço e sem perna não é a imagem e semelhança de Deus? Não, somos a imagem e semelhança de Deus porque a gente tem uma parte única nele dentro da gente. Somos a imagem porque na hora que deixamos Deus, o átomo, fazer a nossa transformação, nós mudamos o semblante, nós mudamos a nossa imagem. Então somos a imagem porque permitimos Deus nos transformar e somos a semelhança porque temos uma parte única dele dentro de nós. E sabe aquela coisa de mas Deus está dentro de mim, Ele sabe o que eu quero, eu não preciso pedir nada. Ele sabe o que eu quero, Ele está dentro de mim. Por que eu vou lá, eu vou precisar pedir, eu vou precisar orar, eu vou precisar jejuar, eu vou precisar fazer tudo isso? Porque não esqueçam que primeiro Ele é Pai. Antes de ser onipresente, onisciente, onipotente, criador de todas as coisas, existir sem antes nada sequer existir, Ele é Pai. Ele nos criou como filhos, para ser filhos dele. Ele não criou como se ele fosse um ditador e regozijasse que nós nos prostramos a ele. Ele é Pai. Então ele gosta que a gente vai lá, a gente ora, a gente peça. Ele gosta de ver a gente empenhado naquilo. É tipo a minha mãe, às vezes eu chego assim e falo, mãe, ela sabe que eu vou pedir. Ela sabe que eu vou pedir. Eu falo, então, passa um piquezinho aí pra mim, por favor. Assim, é bem singelo, mãe. Ela sabe que eu preciso. Ela tá preparada pra escutar. Mas ela espera eu pedir. Ele sabe que você precisa. Ele tá preparado pra escutar. Mas ele vai esperar que você peça pra ele. E assim, voltando àquela parte do átomo e código genético e tudo mais. A comparação surgiu porque o átomo, ele é onipresente. O átomo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo. Se você respirar agora, você vai estar respirando um átomo. A comida que você come tem átomos. Um átomo, ele é onisciente, porque ele precisa ter consciência daquilo que ele está se ligando. E um átomo, ele é onipotente, porque aquela coisa deixando ele gera transformação. Então, um átomo pode todas as coisas. Então, vamos fazer essa analogia, eu consegui explicar como a coisa funciona como uma coisa séria.
como se, eu vou fazer isso aqui, mas Deus não tá vendo. Mas você está carregando um pedaço dele dentro de você, como é que ele está vendo? Ele pode estar ali, lá do outro lado do mundo, numa outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele está dentro de você. Então, é essa forma na qual Deus está sempre em todos os lugares, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele, comparando com o átomo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E óbvio que ele tem uma imagem e ele tem um corpo. Mas assim, se até os anjos não conseguem ver, quem dirá nós? Então assim, imaginem Deus. As pessoas falam, imagina ele como um monte de luz, uma alma. Mas, melhor ainda, imagina ele como um átomo. Pequenininho, um átomo não dá para ver. Você precisa de um microscópio específico para você conseguir ver um átomo. Mas ele está em todos os lugares o tempo todo. E para a modificação de matéria, ele é a coisa mais poderosa que nós temos. Assim como Deus. Só que assim, de novo, Deus gera cura? Deus gera transformação? Gera. Até porque o nosso espírito é mas a nossa alma é que nos dá a nossa personalidade. Então, se a nossa alma é a nossa personalidade, quer dizer que cada um tem a sua. E se cada um tem a sua, quer dizer que cada um tem as vivências e dores diferentes. Então, quer dizer, se cada um tem as vivências e dores diferentes, você não vai ficar comparando a sua dor com o seu irmão do lado. Porque ele tem uma vivência, dores e uma alma diferente. Então, aquilo que pode não doer para você, vai doer para ele. E Deus entende essa diferença. Por quê? Porque ele é essa alma. Essa peculiaridadezinha. Nós somos diferentes porque temos um pedaço diferente dele dentro de nós. Então, como é que ele entende a minha dor e a dor do meu irmão do lado? Porque ele está passando pela mesma dor que você. Então, ele está sentindo. Não fala, Deus não sabe, Deus sabe sim. Ele está dentro de você, como é que ele não vai saber? Imagina você sentir as dores de todo mundo. E aí você virar e falar, Deus não está sentindo? Deus não está ouvindo? Dá para ignorar quando você faz machucado e esse machucado dói e sangra? Dá para ignorar? Não dá. E por que ele iria ignorar a sua dor? Se está doendo nele também. Jesus, ele tinha total consciência disso. Só que Jesus era humano. Em várias passagens da Bíblia nós vemos como ele se desesperou, como ele sentiu raiva, como ele várias vezes foi muito sarcástico, porque ele sentiu os sentimentos humanos. Quem dirá que os fariseus? Jesus, todas as vezes que encontrou um fariseu, Jesus foi sarcástico todas as vezes que encontrou. Ele não dispensou uma oportunidade de ser sarcástico. Porque ele entende que não importa a forma com que ele explicasse, se as pessoas não tivessem aberto para a transformação da palavra dele, não geraria nenhuma evolução. Ele sentava no meio da praça e deixava as pessoas virem até ele. Porque era essas que tinham sede, e era essas que ele sabia que o pai dele iria conseguir transformar. E assim, às vezes a gente remoe muita coisa. Ai, mas isso doeu. Ai, mas eu passei por tudo isso. Ai, mas eu isso. Ai, mas eu aquilo. Doeu, tá doendo. Nossa, não, eu acho que se outra pessoa passasse por isso, eu não aguento mais. Será que você está deixando Deus fazer a transformação em você? Ele chegar pertinho, te tocar e te transformar? Ou você está gostando de viver
remoendo essa dor. Porque aí a pessoa não... se eu falar isso, a pessoa vai me deixar quieta, vai falar, ai, olha, ela tá sofrendo tanto. Deixa quieta. Foi o que estava acontecendo comigo. Eu deixei as pessoas entender o quão eu estava mal, o quão eu estava sofrendo, e a partir desse momento as pessoas não passaram a falar mais nada. E eu gostei disso. Eu gostei disso. Porque eu falei, nossa, então é assim que eu não vou receber repreensão de ninguém? Até o momento que eu voltei a me posicionar. Até o momento que eu passei 3 dias de cama e Jesus falou, não era o que você queria? Não estava a fim de levantar, não estava a fim de fazer nada, agora você conseguiu. Não era isso que você queria? Eu te dei. E aí, tá bom? Aí eu, sim, tá bom. E quando eu entendi isso, no 4º dia, eu falei, não dá mais. Eu preciso voltar com as coisas nos trilhos. Porque assim, não vou ficar. E a dor passou? Não. Eu carrego ela comigo. Eu perdi meu pai. Meu pai era meu melhor amigo. Eu carrego a dor comigo. E tá tudo bem carregar a dor comigo. Jesus carregou um monte de dor com ele aqui. Vamos ver aqui. E mesmo assim ele não deixou de ser amável. Mesmo assim ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer aqui. Ele não deixou a dor que ele iria sofrer, e ele sabia que ele iria sofrer, paralisar ele. Fazer com que ele não curasse o leproso, fazer com que ele não fizesse o cego enxergar. Ele continuou. Estava doendo nele, mas ele sabia o que ele tinha que fazer aqui, e ele fez. Ai, mas então eu não vou olhar para minha dor? Claro que você vai olhar para a sua dor quando você estiver sozinho no seu quarto de joelhos. Porque quem precisa saber da sua dor é Deus. Porque é Ele que vai resolver. É Ele que vai curar a sua alma. Não é você remoendo e, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não vai adiantar. E assim, eu fiz 2 anos de cursinho para entrar na faculdade. Porque, eu queria fazer designer de moda. Porque eu queria fazer isso aqui. Só que só deu certo quando eu joguei a bandeira branca e falei, vou fazer psicologia. E sabe o que se difere um psicólogo de um psiquiatra? É que psiquiatra dá remédio. O psiquiatra, ele acredita na cura de remédios. E tem muitas vezes, gente, muitos transtornos, infelizmente, doenças mentais que necessitam. Só que quando a gente está num ímpasse com a gente mesmo, não vai ter remédio que vai resolver. E aí que o psicólogo entra. Nós não somos médicos. Porque médico vai lá, vê onde está doendo e cura. E vai lá e conserta. Os psicólogos são mais guia. A gente vai guiar vocês, vai ensinar vocês, as pessoas, aonde a gente deve chegar. E o que fez a gente parar naquele caminho? Como e o porquê disso. E o porquê disso? O porquê que você paralisar. Então a gente vai e o psicólogo trilha esse caminho. A gente não vai dizer o que você tem que fazer. Muitas vezes a gente sabe. Só que é você que tem que entender. Porque é você entendendo que vai causar modificação, não é a gente falando. Porque se fosse falar, já tinha resolvido há muito tempo. Então a gente acredita nessa cura através do entendimento. Deus sofreu zombaria, Deus foi humilhado e rejeitado. E ele pegou tudo isso e trilhou o caminho ao qual ele tinha que trilhar.
E ele não deixou de ser quem ele é, e ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer por conta das pedras que jogaram, por conta do cuspe no rosto que jogaram, por conta de todas as chicotadas. Ele bateu no peito e ele assumiu a responsabilidade. E ele deixava para chorar e ficar desesperado quando estava só ele e Deus sozinhos. Porque ele sabia que ele tinha discípulos. E ele tinha que ser um líder para esses discípulos. Então, para governar esses discípulos, para liderar esses discípulos, ele liderou primeiro a ele mesmo. Porque os discípulos ficavam morrendo de medo quando Jesus falava que ia ser crucificado. Não, imagina, não vou deixar. O quê? E ele falava, calma, é o que eu tenho que fazer. Se é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, assim, dói. Eu carrego a minha até hoje. E é uma dor incomparável. E eu realmente acho que existe uma falta de sorte, talvez, para quem infelizmente acaba perdendo um dos pais tão cedo. Ainda mais o meu, que nós dois éramos muito próximos. E eu carrego essa dor, e eu vou carregar essa dor eternamente. Assim como eu tenho certeza que Jesus, ele ainda tem as marcas nas mãos e nos pés para mostrar que ele ainda carrega a dor. Para mostrar, olha, eu ainda sinto, mas passou. Eu ainda sinto, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu ainda sinto, mas eu ainda estou vivendo. E agora pensa assim, um Deus tão poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente, você acha que ele quer que o filho dele apresente ele tão cabisbaixo, com uma face tão cabisbaixa? Porque é isso, né? A gente imagina a igreja, a gente imagina Deus, a gente não imagina pessoas de cabeça baixa. Em silêncio, com os ombrinhos pra frente, ai, tadinho. Toda vez que eu falo que eu sou cristã e que eu vou à igreja, que eu sirvo a Deus, eles ficam, nossa, por que você nunca imagina? Nunca. Por quê? Porque eu penso, qual imagem eu quero passar do Deus que eu sirvo? Quero passar uma imagem de, coitada de, olha, ela serve um Deus, mas olha como ela tá. Será que o Deus dela é tão bom assim? Olha a cara dela. Não. Porque o que Deus fez por mim, ninguém mais faz. Então, a forma como que eu tenho de agradecer é mostrando o quão poderoso é ele na minha imagem e na minha semelhança. Porque vocês carregam ele dentro de vocês. É uma responsabilidade tremenda quando a gente começa a entender. É uma responsabilidade tremenda, porque vocês têm que entender que ele vai estar em qualquer lugar o tempo todo com você. Que, sabe aquela coisa da poeira, do Big Bang, que inventaram para falar sobre a criação do universo? Que não existia nada antes. Não existia nada. Sabe que existia Deus? Porque mesmo não existindo nada, existia um ato. E aí eles começaram a se ligar um no outro, a se ligar um no outro, a se ligar um no outro, e formaram o que hoje nós chamamos de universo. As estrelas, os planetas, os asteroides, enfim. Mas, pensem agora o seguinte, não é o que é o universo, é quem é o universo. Porque o universo está ligado a uma coisa só. Porque ele é uma coisa só. Não é o que ele é, mas é quem ele é. Quando vocês pensarem, nossa, o universo, pensem, nossa, Deus. Quem já assistiu aquele filme Nárnia? Eu já. Sabe aquele fauno que encontra a menininha, a Lúcia, e aí ela fala, nossa, mas o que é Nárnia? E aí ele fala, não é o que é Nárnia, é quem é Nárnia.